Quem encontrou diz amém? Amém. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor: E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que nos chama, ao qual também o fará. Amém? Pode tomar o seu assento, dando glórias a Deus. O tema que o Senhor me deu nessa tarde é como ser uma mulher equilibrada. Como ser uma mulher equilibrada. Eu preguei essa palavra num culto de irmãs na cidade de Salto Grande. E essa palavra ela ainda pulsa no meu coração. E Deus me disse: por que não compartilhar com as irmãs? E é algo que Deus falou no meu coração. Como nós precisamos ser mulheres equilibradas. Nós vivemos numa época tão difícil. Numa época em que as mulheres, elas têm muitos afazeres. As mulheres, elas trabalham fora. As mulheres cuidam da casa. As mulheres cuidam dos filhos, dos esposos. Trabalham fora. Têm um ministério na igreja. Estudam. São tantas coisas que muitas vezes nós acabamos desequilibrando em alguma área da nossa vida. E eu amo que Deus ele nos fez tripartido, ou seja, Ele nos fez corpo, alma e espírito. E nós precisamos ser equilibrados nessas três áreas. E como nós vamos ser mulheres, homens, adolescentes, jovens equilibrados? Essa é a resposta que nós vamos buscar nessa tarde. Nós viemos aqui nessa tarde. E essa é a resposta que nós vamos buscar dentro dessa palavra. O apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Tessalonicenses, na segunda viagem missionária que ele fez, juntamente com Silas e Timóteo. Ele vai até lá e vai ficar apenas 3 semanas pregando na sinagoga nos sábados. Mas essas 3 semanas foram o suficiente para ele converter muitas almas naquele lugar e abrir e fundar ali uma igreja. Mas aí Paulo ele tem que continuar a sua caminhada, as suas missões, e ele deixa Silas e Timóteo naquele lugar. E aí, quando eles se reencontram novamente, os 3, então o apóstolo Paulo vai pedir ali o relatório. Timóteo vai dar um relatório para Paulo de como está aquele lugar, aquela cidade. E aí ele vai dizer que aquele povo ainda estava com muita dúvida no coração, principalmente a respeito da vinda de Jesus. Então o tema de Tessalonicenses é sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós devemos estar para essa vinda. E a palavra que nós lemos aqui, quando nós chegamos no capítulo de número 5, ele vai dar instruções básicas, onde nós lemos e nós entendemos, porque está bem nítido, quando ele começa no 16 dizendo: regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos, orai sem cessar. E ele diz: em todas as coisas dai graças, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai todas as coisas, retém o que é bom. São instruções que Paulo está dando para essa igreja, porque ele ama esta igreja, para tirar qualquer dúvida do coração daquele povo. E ele vai dizer aqui então, no verso 23 que nós lemos: e o mesmo Deus o santifique completamente. Quando nós falamos de equilíbrio, nós estamos falando de integralidade. Vivemos uma vida integral nas 3 áreas, sendo corpo, alma e espírito, porque se nós pendemos para um lado, imagine uma balança, ele vai desequilibrar. Talvez você esteja desequilibrado
desequilíbrio em alguma área da sua vida. Eu não sei qual desequilíbrio você entrou aqui. Se é na vida espiritual, se é algo no teu corpo, alguma enfermidade, ou se é algo na tua alma. Eu não sei de que maneira você entrou aqui, mas eu creio que nessa tarde o Senhor vai falar conosco de maneira especial. Aleluia. Talvez você esteja pensando que será que a irmã vai falar aqui? Meu Deus, eu estou com medo de quando ela falar da parte física. Será que essa irmã veio aqui hoje falar que eu preciso fazer caminhada, ir na academia? Meu Deus, eu estou com medo quando chegar na parte espiritual, porque a minha parte espiritual não anda muito bem, eu não tenho orado muito. Ah, meu Deus, eu acho que vai pegar pro meu lado quando ela falar da área emocional, porque as minhas emoções estão muito abaladas ultimamente, eu não estou sabendo me controlar. Eu não sei de que maneira você entrou aqui, mas o plano de Deus para nós nessa tarde é nos entregar algo especial, para que nós possamos sair mulheres mais equilibradas. Aleluia. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês é a respeito da parte espiritual, porque Paulo, ele vai colocar primeiro aí: eu oro que Deus, de todo o vosso espírito. Então ele começa falando da área espiritual, que é a parte mais importante, é a parte espiritual. Então esse primeiro tópico é equilíbrio espiritual, uma vida centrada em Deus. Equilíbrio espiritual, uma vida centrada em Deus. Ele começa: o vosso espírito seja plenamente conservado e irrepreensível. O espírito é aquilo que nos conecta com Deus. O espírito nos conecta com Deus. É aquilo que nos traz o equilíbrio espiritual. E como mulheres equilibradas, nós não podemos negligenciar a nossa vida espiritual. Eu encontro muitas pessoas que têm negligenciado essa área. Eu mesmo já fui uma mulher que negligenciou essa área. Eu mesma já vivi muito desequilíbrio na minha vida. Depois eu vou testemunhar aqui algo sobre a parte corporal para vocês quando chegar lá. Eu já fui uma mulher totalmente desequilibrada, tanto espiritual, emocional e física. Mas quando Jesus entrou na minha vida, Ele mudou a minha história. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aos poucos Ele foi transformando, e ainda tem transformando, porque ainda nós não podemos dizer que nós chegamos lá, porque nós somos mudados a cada dia, pouco a pouco. Aleluia. Pouco a pouco o Senhor vai nos transformando, pouco a pouco Ele vai nos moldando. Muitas vezes vasos quebrados, mas Ele nos pega quebrados, Ele vai nos transformando, Ele vai nos restaurando. Se você entrou aqui nessa tarde com a tua área espiritual desequilibrada, o Senhor quer falar com você, aleluia. Porque o Senhor diz: buscai a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E você se lembra de Marta e Maria quando Jesus vai visitá-las? Aleluia. Marta estava ocupada com muitas coisas, mas Maria não. Maria aproveitou o momento. Ela aproveitou a melhor parte aos pés de Jesus para aprender a palavra, para estar ali adorando aos pés de Jesus. Isso é equilibrar-se espiritualmente. Aproveitar a chance. Aleluia. Porque Deus, Ele nos fez para ter um relacionamento com Ele. Ele nos fez para relacionamento. Aleluia. Ele nos fez para a adoração. Ele nos fez porque Ele quer se comunicar conosco. E quando nós deixamos de comunicar com Ele, Ele sente a nossa falta. Aleluia. Ele sente falta do teu joelho no chão. Ele sente falta de ouvir a sua voz. Aleluia. E para exemplificar aqui então sobre a vida espiritual, eu quero falar de uma mulher. Eu quero falar de uma mulher a qual eu estava estudando a história dela, e eu falei: meu Deus, que história impactante.
meu Deus, eu preciso seguir o exemplo dessa mulher. Eu preciso seguir esse exemplo na minha vida. E essa mulher é Susana Wesley, a mãe de John Wesley. Susana Wesley, ela vinha de uma família cristã. E ela é um exemplo de mulher equilibrada na vida espiritual. O pai dela, o pai de Susana Wesley, era um homem que orava e lia a palavra de Deus. Ele lia 20 capítulos da Bíblia por dia. Ela cresceu vendo o pai dela lendo a palavra e orando. E quando ela estava com 19 anos, ela vai se casar com um homem chamado Samuel. Irmãs, pasmem, ela teve com Samuel 19 filhos. 19 filhos. E dos 19 filhos, 10 filhos acabaram morrendo. Então ela vai ficar com 9 filhos. E dos 9, 2 filhos eram especiais. Um não falava, começou a falar apenas depois dos 5 anos de idade. E o outro não andava, não se movia. Uma mulher com 9 filhos e 2 filhos especiais. Mas algo diferencia essa mulher. Quando você vê a vida dela, você pode imaginar: será que ela tinha tempo para orar? Porque com 9 filhos, às vezes a gente com 2, 3 filhos, a gente fala: dá muito trabalho, não tenho tempo. O meu filho dá muito trabalho, meu filho chora. Imagina uma mulher com 9 filhos para cuidar. E não era só isso que ela fazia. Ela morava numa região, uma fazenda. Ela tinha que tirar leite das vacas. Ela tinha que cuidar do quintal. Ela tinha que cuidar ali das plantações que tinha ao redor da casa dela. Porque o marido dela, a palavra diz, a história diz que era um homem difícil. Samuel era um homem difícil. Diz que quando eles tinham alguma discussão, esse homem ficava com um gelo no coração. E não ficava só um dia sem conversar com ela, não. Diz que ele ficava meses, um mês, já 3 meses sem falar com a esposa. Aí ele saía de casa, ia trabalhar e deixava Susana Wesley sozinha, cuidando da casa, dos 9 filhos, de todos os afazeres da casa. Mas essa mulher, ela se destaca, porque diz que Susana Wesley se dedicava 2 horas do seu dia em oração. 2 horas por dia orando. E dessas 2 horas, 1 hora era para orar pelos seus filhos. Meu Deus, que legado ela deixou para os filhos dela. Eu fico imaginando aqueles 9 filhos correndo pela casa. Mas ela tinha uma comunicação com os filhos dela. Ela tinha um combinado com eles assim, que quando ela estivesse orando, ela tinha um avental. Ela se ajoelhava, ela puxava o avental na cabeça. E os filhos sabiam: não podemos incomodar a mamãe. Não vamos incomodar, mamãe está orando. Quando ela puxava o avental, ninguém a incomodava. E se passava algum filho perto dela, ela pegava o avental, cobria a cabeça do menino e orava. Meu Deus. E eu fiquei pensando: meu Deus, eu preciso puxar mais o meu avental. Eu preciso orar mais pelos meus filhos, aleluia. Eu preciso orar mais. Muitas vezes, irmãos, nós estamos orando pouco. Às vezes nós dedicamos tão pouco para Deus. E Susana orava 2 horas por dia, mesmo com 9 filhos. Não era a facilidade da vida de hoje, era 1689. Não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, não tinha as facilidades de hoje. Mas essa mulher orava. Essa mulher ensinava quando eles tinham 7 anos de idade. Ela alfabetizava os filhos dela com a Bíblia. Olha isso, irmãos. E quando ela era apenas uma jovem, ela tinha feito uma oração para Deus, dizendo: Senhor, que através da minha vida eu possa gerar filhos que sejam luz para o mundo. E da oração dessa mulher, ela vai gerar ali, através da oração, 2 filhos que se destacam na vida dela, que é John e Wesley. John, ele vai
escrever louvores para Deus. Mais de 9.000 louvores dedicados a Deus. Mais de 9.000 louvores. E John Wesley, aleluia, ele vai escrever mais de 42.000 sermões. 42.000 sermões. John Wesley, o que fez o avivamento na Inglaterra, filho de Susana Wesley. E quando perguntavam para John Wesley, qual é a sua referência teológica, qual teólogo é a sua referência para a sua trajetória, e ele vai dizer: não é nenhum homem. A minha maior referência é a minha mãe. Que legado, meus irmãos. Que legado, irmãs, para os nossos filhos nós também temos que deixar. Porque se os nossos filhos, eles nos veem orando, eles também vão orar. Se os nossos filhos nos veem lendo a palavra, eles também vão ler. Se os nossos filhos veem a gente vindo para a igreja, eles também vêm. Aleluia. Tem um exemplo aqui. A evangelista Cristiane, ela deixou já um legado para os filhos dela. Eles servem a Deus, porque ela serve também. Eles são levitas na casa de Deus, aleluia, porque ela é levita. Eles cresceram vendo ela assim, e eu sei da história dela, que foi com dificuldade. Nada diferente da japonesa Luciana, nada diferente das irmãs também que estão aqui, que são mulheres de oração, que têm deixado um legado para os filhos de vocês. Mas precisamos aprender com essa mulher, porque tem 2 pontos que eu preciso falar dela, que é saber o lugar de acesso. Susana sabia o lugar de acesso. Qual o lugar de acesso? A busca pela presença de Deus, valorizar a presença de Deus, não deixar a comunicação com Deus para depois, porque muitas vezes nós estamos tão sobrecarregadas no nosso dia, que nós desmarcamos os nossos encontros com Deus. É como se no final da tarde nós mandássemos um WhatsApp para Deus, dizendo para Ele assim: Senhor, me desculpe, mas eu não tive tempo. Eu desmarquei o meu encontro contigo nesse dia, porque eu não tive tempo. Mesmo sabendo que você tem livre acesso a Ele, você tem livre acesso ao Pai, mas muitas vezes a correria do dia vem os atrapalhos na nossa vida e nós não damos valor a essa presença. Mas Susana sabia o lugar de acesso, e ela sabia eliminar distrações. Quantas distrações hoje, principalmente hoje, o celular. O celular é uma das maiores distrações no tempo de hoje. Quantas horas nós ficamos no celular e quantas horas nós oramos? É a pergunta. Quantas horas no celular? Quantas horas de oração? Nós precisamos aprender a eliminar distrações. Precisamos aprender a colocar o avental na nossa cabeça, para que nada nos atrapalhe de nos comunicar com Deus, para que nada nos atrapalhe de orar, de buscar uma presença de Deus na nossa vida. Precisamos dar valor na presença. Moisés era um homem que valorizava a presença de Deus. Ele disse: se a tua presença não for comigo, eu não vou. Porque sem a presença de Deus, aleluia, nós não saímos do lugar. Moisés reconhecia que sem Deus ele não ia poder fazer nada, e nós também não é diferente. Sem a presença de Deus na nossa vida, nós não saímos do lugar. Abraão também, Abraão andava com Deus. Desde o capítulo 12 de Gênesis até o final da vida dele, ele caminhou com Deus. E ele era um homem que levantava altares para Deus. Aonde quer que Abraão chegasse, ele levantava um altar para Deus. Abraão, ele foi um homem que foi gerado um altar. Esses dias eu preguei essa palavra, qualquer dia eu prego ela aqui, sobre o altar de Abraão. Que Abraão foi gerado um altar. Glória a Deus. Meu Deus, nós precisamos ser gerados no altar e gerar os nossos filhos no altar.
Susana Wesley gerou os seus filhos no altar e ela colheu frutos das 2 horas de oração dela. Meus irmãos, precisamos nos alimentar através da oração, da leitura da palavra, da busca incessante pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida e cuidar da nossa vida espiritual. Não podemos deixar a nossa chama se apagar. Como eu disse aqui sobre o altar, no altar tinha que colocar lenha, no altar tinha que colocar o fogo, queimar o holocausto. O altar é sinônimo de sacrifício. Sacrifício e renúncias. Sacrifício e renúncia. Qual renúncia você tem feito para Deus no seu momento do dia, na tua busca? Nessa tarde, você resolveu fazer uma renúncia, porque você veio até aqui. Você veio aqui buscar a presença dEle. Você renunciou algo lá na sua casa, o conforto da sua casa, e você veio até aqui, aleluia, porque você valoriza a presença de Deus. E cada dia mais nós devemos buscar o equilíbrio espiritual, uma vida centrada em Deus. Aleluia. Segundo ponto, equilíbrio no corpo. Cuidar do templo do Espírito Santo. Equilíbrio no corpo. Porque Deus, Ele não despreza o nosso corpo. Porque lá em 1 Coríntios 6:19 diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E se nós não cuidamos desse templo, nós estamos pecando. Porque Deus nos fez de uma maneira tão especial. O Senhor nos fez de maneira tão tremenda. Ele nos conhece e nos formou no ventre da nossa mãe de uma maneira extraordinária. No Salmo 139 diz que Ele viu nossos ossos sendo formados. E se Ele nos fez de maneira tão especial, como negligenciar o cuidado com o nosso corpo? Aleluia. Muitas vezes nós negligenciamos os cuidados com o nosso corpo. Prejudicamos a nossa saúde, porque muitas enfermidades elas nos vêm não porque Deus mandou, porque se Ele quiser também Ele manda, como Ele fez com Jó. Ele permite uma enfermidade na nossa vida, mas muitas das vezes algumas enfermidades elas vêm na nossa vida por nossa culpa, porque não estamos cuidando da nossa saúde. Mulheres que entraram nessa tarde, vocês já fizeram a mamografia este ano? Vocês já fizeram o exame de Papa Nicolau este ano? Vocês já fizeram exames de sangue para ver como está a glicemia, o triglicérides, o colesterol? Vocês já foram no ginecologista? Já foram ver como estavam os níveis de hormônio do corpo de vocês? Mulheres acima de 40 anos já foram no cardiologista? Tem gente que tem medo de ir no cardiologista, mas depois dos 40 anos, obrigatoriamente nós temos que procurar um cardiologista, mesmo que você não tenha pressão alta, porque muitas das vezes as enfermidades do coração elas são silenciosas. Eu mesma descobri uma enfermidade no meu coração sem sentir muitas coisas, apenas sentindo um cansaço excessivo e alguns sintomas leves. Eu fui descobrir algo no meu coração, porque eu fui. Depois dos 40, todo ano eu vou no cardiologista e faço aquela bateria, ecocardiograma e todos aqueles exames eu faço, porque eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo. Aleluia! Muitas das vezes nós não cuidamos. Muitas vezes nós vamos no médico, pegamos o resultado do exame, sai lá que nosso açúcar já está elevado. Nós já estamos pré-diabéticos e aí continuamos consumindo açúcar e mais açúcar na nossa vida. Às vezes, dá lá que nós temos uma gordura no fígado. Continuamos comendo gordura. Continuamos fazendo coisas que vão prejudicando cada dia mais o nosso corpo. E aí depois vai colocar a culpa em Deus. Meu Deus, porque o Senhor me mandou essa enfermidade. E ainda coloca a culpa em Deus. Se você mesmo procurou essa enfermidade porque você não cuida do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo.
trouxe alguém aqui nessa tarde para falar sobre isso. Cuidados com a saúde. Porque às vezes pensa que é crente, porque eu sou crente, Deus está cuidando de mim, eu não preciso procurar médico nenhum. Deixa que Deus cuida. Mas Jesus é o médico dos médicos. Mas Ele deixou os médicos da terra para que nós procuremos. E às vezes nós vamos receber a cura através desse médico, dessa médica. Das mãos desse médico nós recebemos cura. Eu mesmo, muitos sabem que eu tenho insônia crônica. Eu não durmo se eu não tomar remédios. E eu já pedi para Deus me curar muitas e muitas vezes. Mas eu percebo que Ele tem me curado aos poucos. Porque eu tomava medicação muito forte, tarja preta. Tarja preta, remédio forte, combinado, 2, 3 remédios combinados em um. Fortíssimos. Mas o psiquiatra que eu vou lá em Ourinhos, ele tem tirado as medicações aos poucos da minha vida. E ele já conseguiu tirar o tarja preta. Agora eu não tomo mais remédio tarja preta. E o que é isso? É Deus curando aos poucos. Porque Ele pode curar instantaneamente se Ele quiser. Nessa tarde Ele pode derramar cura sobre alguém que entrou aqui enfermo. Mas às vezes a cura, ela é passo a passo, gradativa. E eu sei que Deus está fazendo isso comigo. Não está sendo da maneira que eu quero, mas da maneira que Ele quer. Mas eu preciso fazer a minha parte, que é fazer o tratamento. Deus está falando aqui, nessa tarde. Aleluia. Não tenha medo. Porque tem gente que fala aqui no médico é procurar a doença. Não é isso? Vou não, porque vai aparecer um monte de coisa. Mas nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque Deus, Ele se preocupa com o nosso corpo. Ele se preocupa também do cansaço. Porque muitas vezes o cansaço, ele nos deixa abatidos. Quem trabalha o dia todo sabe. Eu mesmo trabalho o dia todo, das 7h30 às 5 e pouco, todo santo dia. E às vezes no final da tarde eu estou esgotada, cansada. E muitas das vezes eu chego em casa e tenho que correr, porque às vezes eu tenho que pregar em algum lugar ainda. Não é fácil. E as pessoas me perguntam assim: como você faz para dar conta de tudo isso? Cuidar da casa, dos filhos, do marido. Eu tenho um filho autista, o Luiz, que vocês sabem, que ele é bonzinho, ele é uma bênção, mas tem dia que ele tem crise, tem dia que é complicado lá em casa. Aí eu trabalho fora, e aí eu estudo. Porque professor não para de estudar nunca, é sempre fazendo cursos e cursos e cursos. A Thalita sabe também, que ela também estuda bastante. E a gente, como ter tempo para tantas coisas, ler a palavra de Deus, eu faço curso de teologia também. Como arrumar tempo para tantas coisas? E a resposta é o equilíbrio do nosso tempo também, gerenciar o nosso tempo. Muitas vezes estamos cansados e cansadas e não descansamos. Não tiramos um tempo para descansar e o Senhor se preocupa com isso. Vocês lembram de Elias? Elias, quando ele vence Baal. Aleluia. A palavra diz que Jezabel vai se irar com Elias. Se ira e ele sai dali com medo da morte, porque ela fala que vai matar ele. E ele vai para um lugar deserto. E naquele lugar deserto ele vai dizer que ele não quer mais viver. Senhor, tira a minha vida que eu quero morrer. Basta, eu não quero mais viver. Porque ele estava cansado. Muitas vezes, algumas batalhas que nós enfrentamos, tão difíceis, tão duras, tão árduas, elas nos dão um cansaço tremendo, aleluia. Nós ficamos muito cansados, mas o Senhor, Ele se preocupa conosco. Porque Deus, Ele vai dizer, através do anjo, para Elias, quando ele estava cansado, pedindo para morrer: levanta-te, come e descansa. Levanta-te, come e descansa. Quem sabe se você entrou aqui nessa tarde sobrecarregado com muitas coisas, mas o Senhor se preocupa com você e Ele está dizendo: come, descansa. Sabe por que você precisa comer e descansar? Porque
Como o Senhor disse para Elias, a sua jornada é grande. A sua jornada é grande. Nós falamos aqui que o tema de 1 Tessalonicenses é a volta de Jesus. Nós não sabemos se Jesus vai voltar amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, não sei quanto tempo. Mas até que Ele venha, tem uma jornada grande para mim e para você. Ele nos escolheu. Glória a Deus. Você está aqui, você é escolhido, você é escolhida para algo especial. E o Senhor se preocupa com você. Irmão que entrou ali, o Senhor se preocupa com você. Deus nos ama. E Ele se preocupa conosco. E Ele diz para nós nessa tarde: levanta-te, come e descansa, porque a tua jornada é grande. Tem grandes coisas para nós fazermos para Deus até que Ele venha. Tem coisas para nós fazermos na obra dEle. Tantas coisas, tantas coisas. Talvez você entrou aqui nessa tarde e não sabe ainda qual é o seu chamado. Eu não sei qual é o meu chamado. Mas todos nós temos um chamado: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho para toda criatura. Nós temos um chamado de falar do amor de Deus, daquele que nos tirou da escravidão, do pecado e nos deu uma nova oportunidade. Precisamos falar desse amor. Mas para isso precisamos ser pessoas que cuidam do nosso corpo, que também descansam. Muitas vezes nós nos preocupamos, sim. Nós temos ministério na igreja, tantas coisas, tem congresso, tem isso, tem aquilo, e a gente fica sobrecarregado com tantas coisas e esquece de descansar. Mas o Senhor está falando nessa tarde que nós precisamos tirar um tempo para nós também. Precisamos tirar um tempo para descansar, um tempo de refrigério para nossa mente, para nossa alma, um tempo para ficar com a nossa família, um tempo para aproveitar com os nossos filhos, um tempo para passear, um tempo para viajar, nem que seja num lugar perto. Eu não ia viajar nas férias, mas o Senhor disse: você precisa descansar, você está com muitas coisas. Pega os teus filhos e vai. Meu marido não quis ir, mas eu falei: pega os filhos e vai. Por quê? Porque nós precisamos dedicar um tempo especial para os nossos filhos, para o nosso marido, para nós mesmas, cuidarmos de nós. Quem sabe ir no salão de beleza, aleluia, às vezes pintar um cabelo, comprar uma roupinha nova, nem que seja uma roupa baratinha, cuidar do nosso físico, né? Muitas vezes precisamos nos cuidar, porque tem mulheres que acabam não se cuidando mais com a correria do dia a dia, que mulheres que não conseguem nem se olhar no espelho mais, aleluia, porque estão com a autoestima baixa. Mas nós precisamos cuidar de nós, não para mostrar para ninguém, mas para nós mesmas, porque nós devemos nos amar também. Cuidar de nós, reservar um tempo para nós. Quem sabe, às vezes, vou faltar um culto de domingo porque eu preciso descansar. É pecado? Não é. Se você está muito cansada, você pode mandar uma mensagem para o pastor e dizer: pastor, eu não vou hoje porque estou precisando de um descanso. E ele vai entender. Porque nós precisamos cuidar de nós. Precisamos descansar. Precisamos dormir melhor e comer melhor também. Cuidar da nossa alimentação. Como diz, né? Tem um ditado lá: crente não bebe, mais come. Tem isso aí? Crente não bebe, mais come. Aí tem crente que vai: vamos aproveitar, vamos comer mesmo. Vamos comer, porque, nossa, a gente vai morrer mesmo, né? Vamos comer. Só que muitas vezes você já recebeu um diagnóstico lá do médico que falou assim: olha, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você tem que diminuir isso, diminuir aquilo, e você não está nem aí. Vamos comer mesmo. Mas nós precisamos equilibrar a nossa parte de alimentação também, cuidar dessa parte. Por quê? Porque imundície também é pecado. Precisamos controlar várias coisas, não só por questão de se está obeso ou não, mas pela questão de cuidado da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, descansar, comer bem, praticar atividade física. Praticar atividade física. E agora aqui eu quero contar um testemunho para vocês.
porque já faz anos que eu pratico atividade física, mas antes de conhecer Jesus, eu me desequilibrei em todas essas áreas, porque eu foquei somente na parte física. Eu era bem gordinha. Eu falei, eu quero emagrecer porque eu e a minha filha, a gente ia fazer uma viagem para o Nordeste. A gente ia para Maceió no aniversário dela de 15 anos. Eu falei, como que eu vou para Maceió desse jeito? Preciso emagrecer. Aí, verdade, Thalita. Aí fiz um compromisso, falei que vou emagrecer, entrei na academia e fui pegando gosto. Em 8 meses eu emagreci um monte, fiquei magrinha, perdi barriga, fiquei com o corpo perfeito. Comecei a pesar 59 quilos, com bastante músculo, e aquilo foi tomando conta de mim. Aquela vaidade tomou conta do meu coração, e eu só queria cuidar do meu físico, só isso. Eu já não estava cuidando mais da minha casa direito, dos meus filhos direito, tinha parado de ir para a igreja, já não estava orando mais, desequilibrei totalmente, foquei somente na parte corporal. E estava tudo bem para mim, porque eu estava me sentindo o máximo, me sentindo a top daquele jeito. Aleluia! Verdade, irmãos? Qualquer hora eu mostro para vocês minha foto, como eu fiquei. Falei, meu Deus, olha aí. Mas depois que eu conheci Jesus, eu fui vendo que tudo que eu estava fazendo estava errado. Não que fazer atividade física seja errado, mas a vaidade, aquilo que entra no nosso coração, que nós deixamos Deus para isso, é um tipo de idolatria com nós mesmos. E o Senhor foi tirando isso de mim, foi tirando. E hoje em dia eu vou na academia, porque eu não consigo ficar sem, porque todos os médicos que eu vou, a primeira pergunta que faz, não é? Você pratica atividade física? É ou não é? Todos os médicos a gente vai na pergunta que eles fazem. Você pratica alguma atividade física? Seja pilates, academia, caminhada, qualquer outra coisa que seja, natação? E eu vou porque eu gosto, mas também porque eu preciso cuidar da minha saúde. Eu tenho 5 hérnias de disco e um bico de papagaio, tendinite desse braço, túnel do carpo nas 2 mãos. Olha só, isso. Quanta coisa, e o médico falou, não para, porque você vai travar. Se você não for, ó, quando você tiver os seus netos, você não vai conseguir carregar eles no colo, nem abaixar para brincar com eles você vai conseguir. Então eu vou por isso agora. Eu não vou para ficar como a Gisele Bündchen. Não. Porque essas mulheres bonitas que a gente vê na televisão, elas são exceção. Elas são exceção. Você encontrou alguma Gisele Bündchen na rua hoje? Aqui na igreja tem alguma Gisele Bündchen? Não tem. Essas mulheres são exceção. Nós não podemos olhar para elas e dizer, eu não vou ficar nunca do jeito daquela mulher, por isso que eu não vou fazer nada. Nunca vou ficar com ela. Não vai mesmo. Porque elas são exceção. Mas você precisa cuidar do seu corpo, praticar atividade física. Aleluia. Para que você possa ter mobilidade maior no seu corpo. Agachar, levantar o braço, pegar o seu neto, sua neta no colo. Tantas coisas, os afazeres da sua casa, para você envelhecer com mais saúde. Cuidar do templo do Espírito Santo que Ele te deu. E eu não gosto muito da academia em si, eu não gosto das roupas que as mulheres usam, não gosto. Eu não gosto da música que toca lá, não gosto. Mas eu finjo que nem estou ouvindo aquelas músicas. E eu vou, sabe que horário que eu estou indo na academia agora, Thalita? No meu horário de almoço. O meu horário de almoço é das 11h10 a 12h40. E é nesse horário que eu vou na academia. Eu levo a roupa no meu serviço, troco lá e vou. 40 minutos é meu treino, vou em casa, passo uma aguinha no corpo, troco de roupa e corro para a escola de novo. Porque eu ia tarde, mas estava muito cansativo, eu estava aguentando, estava muito cansativo e estava me atrapalhando também nos meus estudos, estava me atrapalhando até às vezes vir na igreja, porque às vezes não dava tempo. Eu falei, vou mudar de rota, vou mudar de estratégia, vou na hora do almoço. E está dando certo, irmãos. Às vezes a gente fala, não tenho tempo para fazer uma caminhada, mas às vezes 20 minutos de caminhada que você faz no dia já vai te ajudar muito. Nós precisamos, Deus nos fez para nos movimentarmos, Ele não nos fez para ficar parados.
movimento. Deus está falando hoje aqui. Precisamos cuidar do nosso corpo, descansar, nos alimentar bem, aleluia, praticar uma atividade física, cuidar do templo do Espírito Santo de Deus. Estou terminando, estou caminhando para o final, irmãs. E outro ponto aqui a respeito do físico é a respeito de limitações. Eu sei que muitas pessoas elas têm limitações físicas, limitações corporais. Um dia que eu fui pregar lá nessa cidade de Salto Grande, chegou um homem na igreja com uma cadeira de rodas elétricas. Ele tinha acabado de amputar uma perna. Ele estava até com pontos ainda na perna dele, mas ele foi adorar a Deus. Eu fiquei olhando para aquele homem. Depois ele foi lá na frente dar o testemunho da cirurgia dele que tinha dado certo. E aquilo não serviu de empecilho para ele ir na casa de Deus. Muitas vezes nós botamos muitas limitações físicas. Ai, porque eu não consigo, porque eu não posso, porque eu tenho uma enfermidade, porque essa minha enfermidade me impossibilita de fazer coisas. Mas às vezes nós precisamos adaptar coisas na nossa vida. Esse homem adaptou. A cadeira de rodas dele elétrica veio. Não deixa de adorar a Deus. E ele adorou, ele testemunhou e cantou um louvor. E eu falei, meu Deus. Ele poderia estar na casa dele, deitado numa cama, murmurando porque ele perdeu uma das suas pernas. Mas ele falou lá na frente que ele acredita que ele vai conseguir andar ainda. Que Deus ia fazer ele andar, que ele ia conseguir uma prótese, que ele vai colocar uma prótese, que ele vai entrar na igreja saltando e pulando e adorando a Deus. E eu não duvido. Quantos limites nós colocamos na nossa vida, às vezes, para fazer a obra de Deus? Tem uma mulher também na Bíblia, que ela é esposa de Charles Spurgeon. O nome dela também é Susana. E ela tinha uma enfermidade gravíssima no útero dela. Eu não sei se era câncer, mas eles falam somente que é uma enfermidade no útero. E aquela mulher disse que se ela andasse uma quadra, ela ficava mais de uma semana gemendo de dor numa cama. Então ela não podia andar. E a pergunta é, se ela não podia andar, então ela não ajudava o esposo dela no ministério. Imagina que não. Aquela mulher, o marido dela escrevia livros. E ela pregava e montava grupos. E através daqueles grupos que ela montava, ela ajudava ele a vender todos os livros dele. E ele era um grande pregador. Quem corrigia os sermões do marido dela? Ela não botava limites na tua vida corporal. Ela diz lá na história que ela cuidava muito da saúde dela, tomava os remédios, ia no médico, se tratava, se cuidava, mas fazia a obra de Deus. Às vezes nós temos tanta saúde, estamos com a saúde pega, como diz a minha avó. Estamos bem de saúde e não fazemos nada para Deus. Precisamos refletir sobre isso, irmãos. Precisamos tirar as barreiras do limite do nosso corpo. Temos limite sim, mas o que eu posso fazer para Deus dentro do limite que eu tenho? Que o Senhor possa refletir melhor sobre isso no nosso coração. Último lugar para a gente terminar: equilíbrio na alma. Já falamos aqui? Equilíbrio espiritual, equilíbrio corporal e agora equilíbrio na alma, emoções sob controle. Emoções sob controle, porque a alma, ela representa os nossos sentimentos, pensamentos, vontades, emoções. Como é que está a sua emoção nessa tarde? Como estão as suas emoções? Quem sabe se você entrou aqui nessa tarde abalado psicologicamente, abalado emocionalmente. Vocês se lembram de Agar? Agar estava abalada emocionalmente por causa de rejeição. Quando Sara
vê aquela cena de Ismael tirando sarro de Isaac. E ela fica furiosa. E ela vai dizer para Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho. Então Agar, ela sofre um momento de rejeição e sai para o deserto errante, apenas com um odre de água e um pedaço de pão. Ela estava abalada emocionalmente por causa de rejeição. Quantas rejeições nós passamos na nossa vida, seja rejeição dos nossos pais, seja rejeição dos nossos amigos, seja rejeição de pai para filho, de filho para pai, seja rejeição às vezes até dentro da igreja, tem também. Quantas rejeições nós passamos na nossa vida? Muitas vezes quando nós nos convertemos, eu sofri muita rejeição e sofro até hoje, porque me converti, porque toda a minha família é católica e eu sofro rejeição. Ninguém me convida mais para um aniversário depois que eu me converti. E muitas das vezes eu chorei. Falei: meu Deus, por que isso? E o Senhor disse: meu Deus, Abraão teve que sair da tua terra e da sua parentela. Muitas das vezes, para cumprir a obra de Deus, nós precisamos sair da nossa terra, da nossa parentela e ir para o lugar que Deus nos mostra. E Deus vai trabalhando no nosso coração e nós vamos aprendendo a lidar com as rejeições. Muitas pessoas se afastam de nós. Deixa ir. Ore por elas, mas deixa ir. E Deus vai nos apresentando novas pessoas. As irmãs da igreja vão se tornando as nossas famílias, vão se tornando os nossos amigos. Deus me tirou todos os amigos que eu tinha lá no passado, quando eu tinha aquela vida cheia de vaidade. Tinha muitos amigos naquela época, mas todos me abandonaram. Deus me disse: deixe ir, porque temos que aprender a lidar com as rejeições na nossa vida. Porque Deus, Ele está atento ao nosso sentimento. Deus estava atento para Agar no meio do deserto. E o anjo aparece lá e diz: o que tens, Agar? O que tens, Agar? Ele está perguntando para você nessa tarde: o que tens no seu coração? O que tens no seu coração? O que tem te afligido nesses últimos tempos? Será que é rejeição? Será que é algo? Será que é um luto que você tem passado? Será que é uma enfermidade que chegou na sua família? Será que é um filho seu que está no mundo das drogas? Será que é um filho seu que está desviado do caminho do Senhor, que está te dando preocupação? O que tens, Agar? Porque o Senhor, Ele está atento aos nossos sentimentos, e Jesus é o maior exemplo disso. Jesus é o maior exemplo, porque Ele estava atento às emoções das pessoas que Ele encontrava no meio daquelas multidões. Quando Ele encontra a viúva de Naim, Ele olha para ela e se compadece. O filho dela estava morto e Ele diz: não chores, não chores. Quando Jesus encontra Maria Madalena, ali quando Ele ressuscitou e teve aquele encontro com ela, Ele vai chamá-la pelo nome, porque ela estava ali, ela estava chorando. E Ele fala: Maria, por que choras? Jesus, muitas das vezes, Ele está olhando para nós e querendo curar as nossas emoções. Olha o que Ele fez com Pedro. Quando Jesus, Ele anda sobre as águas, quando os discípulos estão passando aquele medo no meio daquele mar em fúria, aquela tempestade, eles estão ali com medo, eles estão com os nervos à flor da pele, emoções abaladas. Jesus vem andando sobre as águas e eles gritam: é um fantasma. Mas Jesus lá no meio vem andando e diz: não temas. Ele: sou eu, não temas. Sabe por que Jesus falou isso primeiro? Ele podia ter acalmado o mar na hora, mas primeiro Ele vem e diga: não temas, porque primeiro Ele se preocupa com as nossas emoções. Jesus se preocupa com as nossas emoções.
Aleluia. Se você entrou aqui nesta noite precisando de uma cura emocional, e o Senhor está me dizendo que entrou pessoas aqui nesta tarde a caminho de uma depressão. Aleluia. Porque esse é o maior mal do século, a depressão. Porque o desequilíbrio emocional nos leva a essas doenças psicossomáticas. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Mas nessa tarde, o Senhor me disse de manhã, enquanto estava orando, que hoje ia ser uma tarde de cura. Eu falei: Senhor, será que nessas 3 áreas aqui que eu vou falar, espiritual, corporal e emocional, qual será a área que as irmãs que vão entrar naquela tarde, qual será a área que o Senhor quer trabalhar mais? E Ele me disse: é a área emocional. Porque Ele disse para mim hoje à tarde que essa seria uma tarde de cura, que mulheres iriam entrar aqui nessa tarde com problemas emocionais terríveis, a caminho de depressão, mas o Senhor disse: hoje eu vou curar, hoje eu entro nessa batalha, hoje eu entro nessa guerra. Você não está sozinha, você não está sozinho. Muitas das vezes passamos por guerras terríveis, batalhas terríveis, e não sabemos lidar com as emoções dentro da nossa casa. Acabamos muitas vezes explodindo também. Explodimos porque estamos sobrecarregados emocionalmente. Vocês se lembram de... Fugiu da memória agora uma passagem que eu ia falar aqui. Moisés, o povo estava lá no meio do deserto com sede. Eles vão murmurar tanto na cabeça de Moisés, eles vão reclamar tanto na cabeça de Moisés, que Moisés vai se desequilibrar emocionalmente e vai subir uma raiva em Moisés, no coração de Moisés, e ele acaba ferindo a rocha. Por quê? Porque ele estava desequilibrado emocionalmente, porque ele não aguentou a pressão. Muitas vezes estamos vivendo sob pressão. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, muita pressão. Trabalho sob pressão. Pressão em casa, pressão na nossa vida, pressão na escola. Quantas pressões nós passamos. Mas é o Espírito Santo que nos ajuda a suportar essas pressões na nossa vida, irmãos. É Ele que nos ajuda a equilibrar emocionalmente. Eu também já fui uma mulher muito desequilibrada na área emocional. E Deus ainda está trabalhando comigo nessa parte, porque às vezes eu ainda tenho alguns momentos de desequilíbrio. Às vezes eu ainda tenho picos na minha vida, que às vezes eu aguento, tem uma hora que a gente explode. E Deus, quando eu estava estudando essa palavra, me disse: eu estou te mudando pouco a pouco, mas nessa área você ainda precisa melhorar. Nós precisamos melhorar. Precisamos mudar algumas coisas na nossa vida. Porque às vezes nós não sabemos falar direito, acabamos explodindo. E o que fazer quando vem tanta pressão na nossa vida? Orar. Lembra de Susana Wesley? Era uma mulher que vivia com pressão na vida dela. Marido virava a cara para ela. 9 filhos, 2 filhos excepcionais. Cuidar de casa, tirar leite de vaca, cuidar das plantações. Sob pressão. Mas como que ela enfrentava tudo isso? Ela não era uma mulher equilibrada somente na parte espiritual, mas na área emocional. Como que ela fazia isso? Orando. Às vezes você está querendo explodir, vai para o quarto, fica sozinha e vai falar com Deus. Eu tenho aprendido isso. Não fala nada. Fica quieta, fala com Deus. Antes de explodir, fala com Deus. Aleluia. Vocês se lembram de Ana? Ana estava com amargura de alma, porque Penina vinha dia a dia humilhando Ana, porque ela não podia ter filhos. Penina com aquele monte de filhos, e ela não podia ter filhos. Ela podia ter murmurado, ela podia ter brigado com Penina. Mas a palavra diz que ela resolveu, naquele dia, ir para o templo e fazer uma oração diferente, derramar o seu coração para Deus. E a palavra diz que depois da oração, ela saiu da
fisicamente e foi curada emocionalmente naquele dia, de tudo aquilo que ela tinha passado dentro da casa dela. Mas depois daquela oração, Ana foi curada e ela recebeu o seu milagre, que foi Samuel. Aleluia. E estou caminhando para o final, irmãos. Estou caminhando para o final. Eu quero concluir dizendo que no versículo de número 24 diz assim: fiel é o que nos chama, ao qual também fará. Fiel é o que nos chama, ao qual também fará. Sabe por quê? Sabe o que está dizendo isso daqui? É que Deus, Ele vai fazer a parte dele. Deus vai fazer a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte. Qual parte? Sermos mulheres e homens mais equilibradas, cuidando integralmente da nossa vida espiritual, corporal e emocional. Aleluia. Porque ele diz aqui que o vosso Deus vos santifique completamente. Não é em uma e nem em outra área, é nas 3 áreas. Aleluia. Ele vai fazer a parte dele, mas ele espera que nós, a partir de hoje, a partir dessa palavra, que nós possamos mudar. Precisamos, a partir da palavra, aleluia, o que nós vamos fazer com essa palavra depois que nós saímos desse culto? Porque a palavra, ela vem para que nós possamos aplicar na nossa vida. O que nós vamos fazer? Será que a partir de agora, não é a partir de segunda-feira não, porque muitas vezes a gente deixa tudo para segunda-feira. Segunda-feira eu começo uma vida nova, segunda-feira eu vou na academia, segunda-feira eu vou caminhar, segunda-feira eu vou começar a orar mais. Mas Deus está nos convidando nessa tarde a mudar a partir do momento que nós colocamos a planta dos nossos pés para fora daquela porta. Ele está nos convidando a puxar o nosso avental, e orarmos mais, principalmente pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, para que nós possamos gerá-los no altar. Glória a Deus. Aleluia. O altar é o lugar de cura. Aleluia. O lugar de cura é no altar, quando nós nos derramamos da presença de Deus. Aleluia. Muitas vezes já foi cantado aqui pela Sara que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós vamos para a oração e não temos nem palavras, só lágrimas escorrem do nosso rosto. Mas só pelo fato de nós estarmos com o nosso joelho no chão, nós já estamos nos comunicando com Deus. E Ele está vendo o nosso sacrifício no altar. Precisamos nos sacrificar mais. Precisamos orar mais. Aleluia. Precisamos orar mais. Aleluia. Tem um louvor que eu acho que é o poder da oração. Poder da oração. É 2 cantoras de Sara Farias com mais uma outra. Porque como que nós vamos ser mulheres equilibradas? Coloque de pé nessa tarde. Como que nós vamos viver esse equilíbrio que o Senhor quer para nós? E esse equilíbrio, irmãs, é para nossa santificação. É para nossa santificação. Precisamos nos equilibrar, andarmos na nossa vida em santificação até a vinda do Senhor Jesus. Porque no começo do capítulo 5 vai dizer assim: mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Precisamos estar preparados e preparadas, cuidando da nossa vida emocional, espiritual, corporal, até que Jesus venha. Poder da oração. Esse louvor é muito lindo, irmãos. Nós precisamos voltar para o nosso altar de oração, porque a oração tem poder de nos curar. Se você entrou aqui nessa tarde, quem sabe, com uma enfermidade espiritual, uma enfermidade corporal, uma enfermidade na alma, mas o Senhor quer curar você nessa tarde.